Salve torcida tricolor, bem-vindo ao canal 3 Tricolores. Eu tô aqui com o Henrique Baracho e Emílio Oliveira. Eu sou o Luciano Landrin, somos amigos, torcedores do São Paulo e estamos aqui fazendo um vídeo de torcedor para torcedor. A gente vai falar um pouco sobre o Jonathan Calleri, né, a importância desse jogador pro São Paulo. Então já se inscreve aí no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, curta, compartilha, chama a galera para assistir. Vamos trocar uma ideia de torcedor para torcedor. Vamos falar desse jogador que é extremamente importante pro nosso São Paulo. Galera, Calleri, ele tem um amor incondicional aí entre São Paulo e Calleri, né? Desde a sua primeira passagem, uma passagem relâmpago aí, 6 meses, naquele time do Paton Bausa, né? Que Deus o tenha, falecido Paton Bausa, onde nós fomos aí até as semifinais da Libertadores da América. Calleri veio emprestado e aí foi amor à primeira vista, né? Já na estreia, estreou com gol, estreou jogando bem, né? Foi artilheiro, a torcida criou musiquinha. Mas é a pergunta que fica: antes da final da Copa do Brasil e hoje, pós-Copa do Brasil, dá pra dizer que o Calleri sempre foi e permanece ídolo? Ou dá pra dizer que hoje o Calleri é ídolo ou nenhum dos dois? O Calleri não é ídolo ainda, não foi, não é e precisa construir mais história. Então eu gostaria de ouvir vocês, né, que dissesse pra nós aí o que vocês pensam sobre esse tema. A gente pode começar com você, Miller. Qual que é a sua opinião sobre isso? Na minha opinião, ele já era ídolo antes dessa volta dele, né? Foi muito intensa a primeira passagem, 6 meses, e ele fez muitos gols. A gente numa fase não boa, né? Não tão boa, com cerca de título, dificuldade financeira, enfim. E ele chegou com toda essa entrega dele, né? Que a gente conhece, e fez vários gols. Então eu acho que ele já deixou ali uma marca no torcedor e criou música e já deixou a sua marca no clube, independente de ter ganhado o título e ter sido um tempo curto. Agora, com o retorno, aí eu acho que crava de vez, assim, isso na minha opinião, com o título principalmente. Ele, mais alguns outros jogadores aí, acho que crava como um ídolo. Fizer uma entrevista aí, acho que qualquer torcedor, ele acho que é inegociável. Outros aí, ele talvez discutam e tal, mas ele é negociável. E eu digo por isso, o título cravou, mas a intensidade dele nos jogos, a vontade dele, o amor dele com a camisa, ele sempre demonstrou vontade de retornar ao clube, de estar jogando no sacrifício, enfim, toda a dedicação dele torna ele sim um ídolo, isso na minha opinião, e acho que de grande maioria dos torcedores aí, sempre quando se citam alguém assim, o Calleri tá sempre no meio, sempre na ponta da língua aí do torcedor. É uma relação aí de amor muito intensa, assim, desde a primeira passagem, e agora o retorno aí só intensificou e coroou o título aí, acho que merecidamente, a ele e ao grupo. Henrique, pra você, Calleri sempre foi, agora é ou não é ídolo ainda do tricolor paulista? Eu vou começar colocando a minha opinião aí, citando o que o próprio Calleri disse a respeito. Entrevistado no pós-jogo, né? Ele foi perguntado justamente isso, se ele se considerava ídolo do São Paulo após a conquista da Copa do Brasil. O próprio Calleri disse não se considerar um ídolo, citando que para ele ídolos são jogadores como Zete, Raí e Rogério Ceni, os jogadores que ele citou. Por que eu comecei citando isso? Essas atitudes do Calleri, desde a primeira passagem, é algo assim que cativou o torcedor. O Calleri nunca se colocou acima da instituição São Paulo. Antes da chegada do Lucas, o Calleri era o jogador mais importante do São Paulo. E ele nunca se colocou nesse status, nunca se colocou maior do que o São Paulo. Muito pelo contrário. O Calleri sempre se colocou como um operário e até pouco tempo era a principal estrela do time. Eu considero sim o Calleri ídolo do São Paulo desde a primeira passagem, pela identificação, após ter saído contra a vontade, porque por ele teria permanecido, sempre tentou voltar, não voltava porque estava preso ao Deportivo Maldonado. Apesar que essa idolatria do Calleri deu uma balançada, principalmente o ano passado, ele foi muito criticado na final da Sul-Americana, e a Copa do Brasil veio consolidar. Eu acho que essa idolatria. Então, para mim, o Calleri já era ídolo da primeira passagem. Eu acho que essa questão de idolatria, ela não passa só pelo ganho de títulos. Passa pela forma com que o jogador passa pelo clube, a entrega do jogador, como ele se porta. E eu posso citar jogadores que ganharam muito pouco pelo São Paulo e, para mim, então, nesse status de ídolo, por exemplo, o Kaká. O Kaká ganhou um Rio-São Paulo e um vice-campeonato brasileiro. Nada mais do que isso. Pra mim tá também nesse hall aí de ídolos do São Paulo aí, pelo que ele representa, pelo que ele sempre demonstrou
O Kaká estava no estádio, né, no segundo jogo da Copa do Brasil, né? A gente pode citar o Renan, que jogou em 2005, que estava no estádio também, como outros jogadores. Então, essa questão da idolatria aí é muito mais ampla do que a conquista de um título. Pra mim, o Caleri sempre foi ídolo. E ele confirmou isso na segunda passagem. Independente de título, também acho que ele não foi bem na final da Sul-Americana. Ele teve a oportunidade de fazer um gol que poderia ter mudado a história do jogo. A gente poderia ter começado com 1-0 no placar. Mas o Caleri, em diversas entrevistas e declarações, ele sempre falou que ele ama o São Paulo. E você não vê aquele discurso de, sabe, o cara acabou de ser contratado, veste a camisa, beija escudo. Aquele discurso que é de praxe de qualquer jogador. Sempre torci pro São Paulo quando era criança, aquela conversa toda, e o Caleri nunca teve. Você vê que a sinceridade na fala dele. Ele fala, eu voltei pro São Paulo para ser campeão. Meu sonho é ser campeão com esse clube. Ele queria um título. E a entrega do Caleri é tão forte com o São Paulo que ele está jogando há 6 meses lesionado. Aquela lesão do tornozelo que ele precisava fazer uma cirurgia, mas ele optou um tratamento convencional. Ele vem fazendo tratamento frequentemente para aguentar as dores e jogar, e surpreendeu todo mundo que não vazou essa história. São Paulo segurou no sigilo. Ele poderia dizer isso se ele quisesse se autopromover, né? Ter dito isso lá atrás, ou usado de desculpa, porque ele teve alguns momentos ruins, alguns momentos sem fazer gols, e ele segurou essa informação. E aí a torcida não sabia, muitas vezes criticou ele por não estar fazendo gol, mas o cara tava com a lesão que precisa de uma cirurgia, né? E aí eu trouxe uma fala aqui do Dorival, falando, né, na coletiva de imprensa sobre a lesão do Caleri. Abre aspas pro Dorival. É uma lesão preocupante, que está incomodando ele há um tempo. Vem jogando porque é um grande profissional, resiliente a dores. Poucos teriam a atitude que o Caleri tem com a camisa do São Paulo. Continua o Dorival. Conversamos bastante a respeito e quando tivermos mais tranquilidade no brasileiro, aceleramos o processo e ele terá que fazer uma intervenção. Isso é certeza. Então, Miller, dá pra dizer, né, que esse cara sempre foi ídolo. E a preocupação dele é tamanha com o São Paulo que ele vai adiar a cirurgia até o São Paulo sair aí próximo da zona de rebaixamento. Então, o que você acha dessa postura do Caleri? Você acha que isso reafirma a importância desse cara pro clube? Com certeza. É o que nós havíamos falado aí, dessa entrega dele, né? Desse amor. Como o Henrique citou, independe de título, cria-se sim ídolos no clube, e identificação com o clube e com o torcedor. E o Caleri é um desses. Desde o primeiro jogo dele, ele caiu nas graças, né, da torcida através do gol, e com o passar do tempo, todos viram a entrega dele em campo. E agora só se confirmou aí essa notícia aí que ele mesmo citou no final da Copa do Brasil, que ele estava lesionado e optou em ajudar o grupo, porque sabia que seria importante, queria estar junto, queria estar presente, e fez tratamento paliativo aí para poder entrar em campo e ajudar o time. Nós vimos aquele jogo contra o Palmeiras, ele não vem, ele não vai. Cara, certeza que ele deve ter tomado um remédio de infiltração e foi para jogo. E foi importantíssimo para o clube. Até a final, até domingo passado agora, ele foi muito importante. Isso reforça o que nós havíamos falado. Para mim, ele já era ídolo e continua sendo ainda mais. Aí o título coroou a entrega dele. Não usou essa informação antes para se promover. Ele fala muito pouco, né? Como o Henrique citou aí a fala dele, de que ainda não se considera ídolo. Ele é sempre muito pé no chão, tem um respeito gigante pelos outros jogadores. Eu já vi entrevista dele, ele e o Luiz Fabiano conversando, ele demonstrando um respeito gigante pelo Luiz Fabiano, uma admiração, tanto que já assistiu vários jogos, vários gols. Ele procurou vídeos passados do São Paulo, acompanhou enquanto ele esteve na Europa, torceu. Então, assim, ele falou um pouco mais agora, coisas que ele acabava não falando. E cantar a própria música, ele canta muito pouco, assim, ele é muito humilde com relação a isso. Ele cantou na final agora, depois do título, falou sobre quando tá loiro esquece. Cara, ele fez algumas citações assim que ele não costuma fazer. E é isso, ele fala bem pouco assim dele, assim, foi muito pé no chão, é muito humilde e trabalha, cara. É diferente de outros, às vezes, que garganteia, reclama às vezes de banco, o cara não é tão do grupo e não se entrega nem a metade do que ele se entrega. Então, por essas e outras aí, cara, ele é muito ídolo e vai continuar sendo. Henrique, quando você citou aí grandes jogadores como Raí, Rogério Ceni,
Pra mim, esses caras, Luciano, divido os ídolos do São Paulo da seguinte forma. Pra mim, tem uns caras que estão a mais do que ídolos. Estão numa prateleira acima. E aí, esses Lendas, caras... né? Lendas. E aí, Rogério Ceni e Raí, definitivamente, estão nesse topo de lendas, né? Jogadores que realmente transcendem a figura de ídolo. E quando a gente fala de ídolo, a gente tem aquela prateleira onde tá Lugano, Mineiro, Aloysio Chulapa, Dagoberto, na minha humilde opinião, Kaká. Pra você, Luciano, pra você, Henrique, você coloca o Caleri nessa prateleira que transcende, vai além do ídolo, ou você coloca ele na mesma prateleira dessa galera de peso que honrou tanto essa camisa no longo das décadas? Com essa colocação que você colocou, eu colocaria o Caleri aí na prateleira de ídolo, tá? Eu acho que ele é de extrema importância, conquistou um título histórico, mas eu acho que ele não tá ainda na mesma prateleira, por exemplo, do Raí ou do Ceni. Por mais que eu goste do Caleri, não tá nessa prateleira. Até porque, tecnicamente falando, o Caleri, ele não é tão técnico, por exemplo, quanto o Luiz Fabiano, né? Mas ele compensa com a entrega, com a raça, com dedicação. Falando um pouco sobre a questão da lesão do Caleri, acredito que com a vitória sobre o Corinthians, se eu fosse o responsável por essa programação, eu liberaria o Caleri imediatamente, após o jogo de sábado. Com uma vitória, eu já liberaria. Já tem que pensar para 2024 agora. São Paulo vencendo o Corinthians iria a 34 pontos, se eu não me engano. Precisaria aí de praticamente aí 3 vitórias e um empate aí para se garantir no brasileiro de forma segura e tranquila. Então, eu já liberaria o Caleri após o jogo de sábado. Concordo. E para dar tempo do cara se preparar também e voltar para pegar ritmo no Campeonato Paulista, porque vem Libertadores aí, né? São Paulo tá de volta no Libertadores e fase de grupo, e Libertadores, o nível de competitividade é altíssimo. Então é isso, galera. Obrigado para você que ficou aqui até o final desse vídeo. Curta, compartilha, deixa seu comentário para você. Que prateleira o Caleri tá? É ídolo? Não é? Nunca foi, agora antes não era. Conta pra gente, a gente quer ouvir sua opinião. E vamos pra cima, vamos tricolor, que a gente consiga vencer do Corinthians nesse final de semana e sumir dessa zona de rebaixamento e aproveitar e afundar o rival ainda mais. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu.